Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 8 de maio. Título: Não faça o que é tentado a fazer quando alguém é descartável com você. Texto base, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Você já se encontrou em uma situação difícil em que estava tentando ajudar alguém que resistiu a você, falou a você com desrespeito e foi abruptamente desagradável? Naquele instante, você sentiu seu sangue fervendo, sua temperatura subindo e suas emoções se agitando? Você estava tão irritado que sentiu que explodiria? Seja honesto. Você se sentiu tentado a ficar furioso, repreender depreciativamente o ingrato por sua atitude ou até mesmo lhe dar um tapa no rosto? É natural sentir-se exasperado quando alguém que você está tentando ajudar não responde adequadamente à ajuda que você está oferecendo. Porém, ceder às suas próprias emoções e entrar na carne não melhorará nem um pouco a situação. De fato, só piorará a situação. Então, contenha a sua língua, permaneça sentado em sua cadeira e mantenha a cabeça em ordem quando se encontrar em uma situação como essa. Muitos anos atrás, Denise e eu tivemos um certo funcionário que era extremamente talentoso, porém, uma das pessoas mais difíceis de trabalhar que conheci em minha vida. Aquele homem era grosseiro, insubordinado, criticava os outros e chegava habitualmente atrasado ao trabalho. Por outro lado, era muito talentoso e produzia excelentes resultados em seu trabalho. Em um dado dia, queria demiti-lo. No dia seguinte, queria recompensá-lo. Era uma confusão emocional. Eu desejava muito que aquele funcionário apenas se acalmasse, fosse gentil com as pessoas e aprendesse a conviver bem com os outros. De tempos em tempos, eu tinha de me sentar e conversar com aquele homem acerca da sua atitude. Porém, lidar com ele era tão dolorosamente trabalhoso. Eu temia aqueles momentos em que eu sabia que teria de me sentar para falar com ele. Ali estava eu, tentando ajudar aquele funcionário. Mas, em vez de receber a correção afavelmente e me agradecer por tentar levá-lo a melhorar, ele discutia, debatia ou tentava virar a conversa e apontar o dedo para outras pessoas. Aquilo simplesmente me exasperava, mas eu sabia que Deus queria que eu trabalhasse com aquele homem e o ensinasse. Portanto, eu tinha de permanecer controlado e não me permitir ceder à carnalidade e nocauteá-lo. Você já se sentiu assim? Você consegue se lembrar de um momento em que tentou ajudar seu filho, mas a resposta dele foi áspera e um pouco receptiva? Ou você consegue se lembrar de um momento em que trabalhou com um colega cuja atitude em relação ao chefe era tão ruim que ele merecia ser demitido por isso? Ou talvez consiga se lembrar de alguém da igreja que teve uma atitude crítica em relação ao pastor e se envolveu em traições maldosas e fofocas? Espero que não tenha sido você. Quando estava servindo como pastor da igreja de Éfeso, Timóteo teve algumas pessoas insubordinadas em posições de liderança da igreja. Aparentemente, ele havia escrito a Paulo acerca desse problema, porque ao escrever sua segunda carta a Timóteo, Paulo abordou o problema dizendo a Timóteo que tipo de atitude ele precisava manter ao lidar com pessoas que tinham atitudes ruins. Paulo disse: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. A palavra esforçar-se é a palavra grega machomai, que significa discutir, debater,
argumentar ou entrar em conflito ou disputa com outra pessoa. No início, essa palavra grega era usada para retratar combatentes armados que trocavam golpes com armas mortais. Mais tarde, veio a denotar homens que lutavam com as mãos, batendo, socando, engalfinhando-se e rolando no chão enquanto se atracavam. Mas no tempo do Novo Testamento, em que Paulo usou a palavra machomai nesse versículo, ele retratava pessoas que desentendiam brigando, contendendo e se atracando, não com espadas ou punhos, mas com suas palavras. Assim, Paulo exorta Timóteo e todos nós a não nos permitirmos ser arrastados a uma guerra de palavras quando estamos tentando corrigir pessoas que têm atitudes ruins. A seguir, Paulo nos diz que precisamos ser brandos. Essa é a palavra grega épios, que significa ser moderado, bondoso, temperado, calmo ou manso. Encontramos essa palavra sendo usada por Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, onde ele lembra os tessalonicenses de como ele havia se comportado no meio deles. Ele escreve: todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. É importante vermos como Paulo usa a palavra épios no contexto de cuidar de crianças pequenas. Isso sugere que agora Paulo está dizendo a Timóteo para perceber que está lidando com pessoas imaturas, a quem ele deve tratar como crianças. Os pais devem ensinar e disciplinar seus filhos sem perder as estribeiras, sempre que seus filhos são rudes ou desrespeitosos. Agora, Timóteo precisa assumir esse tipo de papel paterno de correção e ensino na maneira como lida com aqueles que estão atuando inadequadamente em sua igreja. Quando as pessoas se comportam de maneira desrespeitosa com seu chefe, seu diretor, seu pastor ou seus pais, elas estão demonstrando não ser inteligentes e certamente não ser maduros. Quando você vê isso, deve enxergar o alerta vermelho do nível de maturidade com que você está lidando na vida desses indivíduos. Mesmo que eles sejam chamados para o ministério, mesmo que tenham frequentado a escola bíblica, mesmo que sejam membros de sua igreja há longo tempo. O fato de agirem da maneira desrespeitosa em relação à autoridade revela que eles ainda são jovens em termos de maturidade. Você deve agradecer a Deus por isso ter vindo à luz. Se você tivesse promovido esses indivíduos a um lugar de maior visibilidade, enquanto ainda estavam nesse nível deficiente de maturidade, isso seria um grande problema para você mais adiante. Porém, agora você pode ver que eles não estão prontos para um lugar mais elevado de responsabilidade. Você pode também discernir visivelmente as áreas que precisa ajudá-los para que eles possam maximizar o potencial deles no Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, poderia ser traduzido da seguinte maneira: e o servo do Senhor não deve ser apanhado em uma guerra de palavras, engalfinhando-se, lutando, brigando, argumentando e atracando-se verbalmente com seus contendores. Em vez disso, ele precisa ser calmo, estável, temperado, amável e brando na maneira como responde. Então, quando você tenta levar correção à vida de alguém que está sob a sua autoridade e essa pessoa não responder inicialmente de maneira como deveria, não deixe isso fazer você perder a calma ou lançá-lo em um estado de exasperação. Certamente, você não deve permitir-se ser tomado pelas emoções e, com isso, descer para o nível da pessoa e começar a agir como ela. Esse é o momento de assumir o seu papel de pai e professor. Lide amorosamente com essa pessoa como se ela fosse um filho ou um jovem que precisa ser ensinado a responder à autoridade e necessita de orientação e correção de alguém que o ama. E o que você deve fazer se ficar irritado e entrar na briga da carne, permitindo a si mesmo envolver-se em uma guerra de palavras?
Graças a Deus pelo seu próprio nível de maturidade ter sido exposto. Não somente essa outra pessoa precisa crescer, mas essa situação revelou uma falha em seu próprio caráter, chamando a atenção para uma área óbvia de sua própria vida que necessita de atenção, correção e um maior nível de maturidade. Então, enquanto você ora para que essa pessoa cresça, não se esqueça de incluir a si mesmo em sua lista de orações. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me a ser calmo, bondoso e manso quando eu sentir que é necessário corrigir pessoas que estão sob os meus cuidados. Perdoa-me por qualquer momento em que eu me deixei ficar irritado e exasperado, e pelos momentos em que eu disse coisas que não deveria ter me permitido falar. Ajuda-me a agir como um verdadeiro líder, assumindo um papel de pai e professor. Eu sei que sou chamado a ajudar a levar pessoas a um nível mais elevado em seu trabalho, suas atitudes e sua vida. Então, ajuda-me a ser mais semelhante a ti na maneira de lidar com as pessoas que estiverem sob minha autoridade e cuidado. Ao aprender a levar correção aos outros da maneira como tu trazes correção à minha vida, eu me tornarei um bom exemplo e o tipo de líder que tu me chamastes a ser. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que tenho a mente de Cristo em toda situação que enfrento na vida. Quando me é necessário corrigir um membro de minha equipe, falo com compaixão e amor de coração. Desejo o melhor para toda pessoa que Deus colocou sob minha autoridade e cuidado. Portanto, quando lido com esses indivíduos, eu os abordo procurando saber como posso ajudá-los da melhor maneira a crescerem, a se desenvolverem e a se tornarem tudo que Deus os chamou a serem. Não fico irado, frustrado ou exasperado se eles ficam chateados. Em vez disso, permaneço calmo, bondoso e manso enquanto lido com as pessoas que Deus confiou aos meus cuidados. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Ao ler isso hoje, sua mente se reportou a uma situação passada na qual teve de corrigir alguém que não respondeu da maneira certa à sua correção? Em caso afirmativo, como você reagiu à resposta errada daquela pessoa? 2. Você consegue pensar em um momento em que alguém com autoridade sobre você tentou corrigi-lo, mas você respondeu de maneira insubordinada e de coração fechado, dificultando a correção? 3. Ao refletir sobre momentos do passado em que teve de corrigir alguém, o que você pensa que poderia fazer de maneira diferente para ajudar as pessoas a receberem mais facilmente a sua correção no futuro? Há algo em seu estilo de levar correção que deva ser alterado para que as pessoas não se sintam intimidadas, mas em vez disso se sintam abraçadas e amadas pelo que você está lhes dizendo? Você já se encontrou em uma situação difícil em que estava tentando ajudar alguém que resistiu a você, lhe falou com desrespeito e foi abruptamente desagradável? Sejamos abençoados na prática da palavra.